espiritual, igreja. Está na altura. Está na safadeza. Está na exploração. Estão querendo acabar com as ovelhas de Deus. Sabe? Falsos profetas, meus irmãos, têm a cara de pau de oferecer alguns livros por R$300. Têm a cara de pau de vender a água do Rio Jordão, que na verdade não é água do Rio Jordão, é apenas água da torneira por R$200. Vende cimento, vende areia, vende rosa, vende vassoura. No tempo da Covid, teve um aí que vendeu feijão ungido por R$1.000. Olha o ponto que chegou. Olha a bizarrice que está se transformando. Deus vai pesar a mão nesse povo. Deus vai pesar a mão nesses chacais. Eles estavam brincando. E sabem, meus irmãos, o mais incrível é que tem gente que acredita e que vai e que compra essas coisas e acaba sustentando esse perverso sistema de Satanás. Muitos caem nisso, mas sabe por que muitos caem nisso, meu irmão? Sabe por quê? Muitos caem porque não vigia como uma atalaia tem que vigiar. Muitos acreditam em falsos líderes, é porque não medita a palavra de Deus da forma que tem que ser meditada. Eu acredito em tudo, eu acredito em todos. Aí não vai vigiar, não vai orar, não vai meditar, não vai ler a palavra. Olha, igreja, sabe, eu e você, em nome de Jesus, nós temos que fazer como o salmista do Salmo 119, que disse: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que eu aborreço, todo falso caminho, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra. Pois pela palavra de Deus, meus irmãos, agindo assim, você não será mais enganado por esses falsos líderes, e você não vai achar mais que a casa de Deus é casa de comércio. Isso porque agora o seu caminho está na palavra de Deus. Temos que estar sempre constantes. É como diz o salmista: medite na palavra de Deus de dia e de noite. Irmãos, e sabem que na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, aqui você vai encontrar aquele
E esse que deu a sua vida por todos nós lá na cruz, Ele é aquele que tem um nome, que é sobre todo nome, é Jesus. Foi esse que deu a vida, meus irmãos, por todos nós. E esse Jesus, ele diz lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus, ele disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. Irmãos, e Jesus, sendo um bom pastor, ele, ao contrário dos falsos líderes de Israel, ele, ao contrário dos falsos líderes de hoje, ele não mente, ele não rouba, ele não enfeita, ele não é ganancioso, ele não explora, pois ele, meu irmão, Jesus, o bom pastor, ele é santo e justo, e com amor e com verdade, ele nos apacenta, e por isso ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele que alivia, meu irmão, a tua carga pesada. É Ele que alivia o teu jugo. Não é nenhum mercenário, não é nenhum falso pastor. Jesus, ele que alivia. Jesus, ele não vai explorar você. Jesus não vai te pedir 300 reais pelo arroz ungido, pelo cimento ungido, pelo feijão ungido. Não! Jesus, ele quer te curar, restaurar, transformar, e te libertar, e te salvar. Jesus, ele só quer o bem para o teu povo, para as tuas ovelhas. Ao contrário dos falsos líderes. Irmãos, e o nosso Jesus, ele também disse, Jesus, ele disse, está escrito, a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Ah, meu irmão, a casa do Senhor, a igreja de Deus, não é um mercado. A igreja de Deus não é um shopping. A igreja de Deus não é um boteco, não é um lugar qualquer. Aqui não é o Parque Santander.
nessa noite, aquele que está acreditando em falsos líderes, em falsos pastores, comece a acreditar, meus irmãos, em Deus. Comece, meu irmão, a ouvir a voz do bom pastor e deixe de ouvir esse falso líder que está dentro do teu coração. É isso que Deus pede essa noite. Vigie, meu irmão. Fique alerta, medita na palavra e siga somente Jesus, o teu, o nosso bom pastor. Pois Deus, Ele manda falar que a vida do teu filho está cada vez mais próxima. E Ele quer um povo santo. Ele quer um povo que deixe seus maus caminhos, que deixe de amar o pecado, e que comece a seguir a tua palavra. Oh Jesus, da mesma forma que Ele ascendeu, da mesma forma que Ele subiu, um dia, meus irmãos, Ele vai vir nos buscar. E para isso, nós temos que estar da forma que agrade ao nosso Deus. De qualquer jeito, de qualquer forma, amando os deleites, prazeres da carne. Entenda uma coisa, meu irmão. Naquele grande dia, no dia do arrebatamento, se continuar assim, você não vai subir. Nós temos que tomar um caminho, nós temos que tomar um norte e buscar sempre agradar a Deus, pois Ele vai voltar para buscar o teu povo. Então, meu irmão,